Manifestantes de greve! Presente! Essa é estantada para qual o Ministério vai falar agora. Primeiro, eu queria dizer que todas as vezes que a UNE solicitar audiência, será recebida aqui no MEC. Então, vocês só marquem uma certa precedência, porque nós tivemos, acho que algumas semanas atrás, uma manifestação que não tinha, nós nem sabíamos que tinha, nem havia demanda de audiência, e tivemos alguns incidentes absolutamente descabíveis aqui na frente do MEC. E eu ainda voltei para cá, porque eu não estava aqui, para poder atender. Disponibilizamos, recebeu uma comissão, ficamos umas 3, 4 horas esperando, não subiu comissão nenhuma. Então, quando solicitou que fosse a diretoria mais o ERS, para nós, quanto mais transparência, mais diálogo, mais franqueza, melhor vai ser a relação. E o papel do MEC é exatamente esse, sempre ter uma atitude compromissada com a educação, sobretudo no que se refere ao diálogo com os movimentos, com o movimento estudantil, com o movimento docente, com o movimento social. Então, muito bem-vindo, todas as vezes que vocês quiserem. Daniel, você pode encaminhar, a Manuela, a Dona Lucas, qualquer entidade representativa nacional, nós estaremos prontos aqui para receber. Segundo ponto, sobre o cenário que nós começamos, o Daniel falou, a Manuela, a Michele, e trataram de alguns temas do cenário que nós estamos enfrentando. Eu queria destacar algumas questões desse cenário. Em primeiro lugar, nós estamos enfrentando uma grave crise econômica internacional que está atingindo todas as economias do mundo. E o Brasil também está sendo atingido. É uma crise que tem o epicentro, a zona do euro, a Europa, mas ela já vem desde 2008. Nós tivemos uma forte recessão em todo o mundo, também no Brasil, em 2009. E no Brasil, essa crise atinge de forma mais amena, mas atinge, porque inclusive a China, que é o grande motor da economia mundial, está desacelerando fortemente o crescimento, e a Índia, atinge de forma mais amena no Brasil. Nós tivemos um governo que foi prudente na gestão da sua política econômica. O Brasil tem 370 bilhões de dólares de reservas cambiais. O Brasil conseguiu manter a inflação sempre dentro da meta esses anos todos. O Brasil tem espaço para reduzir juros e está reduzindo fortemente. Vocês estão com a menor taxa de juros da história documentada da dívida pública do Brasil. E se é verdade que a dívida pública pesa muito no orçamento, olhem o que acontece, por exemplo, na Itália, que a dívida pública é 120% do PIB. Ou olhem o que acontece na economia americana, que a dívida pública é 100% do PIB. Ou olhem na Europa, que a dívida pública é 85% do PIB. E no Brasil, nós reduzimos a dívida líquida para 36% do PIB. Quando nós entramos no governo em 2002, a dívida estava em torno de 65%. Agora, tem uma outra solução para reduzir a dívida pública. Vocês lembraram do Collor, vocês falam quase 20 anos, estou me lembrando que eu fiquei 6 meses naquela CPI. Por sinal, no dia que estava todo mundo de cara pintada na rua, eu continuava dentro do Congresso Nacional, passei Natal, Ano Novo, semana, etc. Praticamente 6 meses trabalhando naquela CPI. O Collor achou que resolvia a dívida pública, que foi o confisco. Porque a dívida pública não é só capital especulativo. Toda a poupança das empresas, das famílias, passa pelo giro da dívida pública. Então você não consegue separar o que é a poupança produtiva do que é o capital especulativo financeiro. A forma de reduzir sustentadamente, por isso que nenhum país tem solução mágica para a dívida pública, a não ser gerar superávit e criar um ambiente de estabilidade econômica para que a taxa de juros possa cair. Só que hoje o Brasil, se colocar qualquer título da dívida no mercado internacional, vai pagar 1,5% de juros. A Itália paga 7% a mais hoje. A Espanha 6% a mais, para mostrar a evolução que nós tivemos, porque eu venho do tempo que lá nem crédito tínhamos. No meio dessa crise que nós estamos vivendo, a China emprestou 43 bilhões de dólares para o Fundo Monetário socorrer a Europa, a Rússia 10 bilhões de dólares, a Índia 10 bilhões de dólares, o Brasil emprestou 10 bilhões de dólares e a África do Sul, que viveu o apartheid todo o período colonial, emprestou mais 2 bilhões de dólares
mostrando a generosidade dos BRICS, dos países em desenvolvimento em relação a uma crise que não tem nenhuma responsabilidade e que estão pagando uma parte da crise. Então nós vamos viver um período de crise. E como 2/3 do PIB mundial, 25% do PIB mundial é a Europa, e essa crise atinge Japão e Estados Unidos, depende da resposta que eles derem ou não, o tamanho da crise que nós vamos enfrentar. Portanto, o governo tem que ser prudente para poder continuar a taxa de juros cair, reduzir o spread, baratear o custo da dívida e baratear o financiamento para a economia. Apesar disso, hoje, mais da metade do crescimento da economia mundial são 5 países dos BRICS, e o Brasil faz parte disso. Quer dizer, enquanto nós estamos vendo a Grécia essa semana, já tinha reduzido o salário dos trabalhadores, cortando mais 20% dos salários dos trabalhadores, aqui nós estamos discutindo qual é o aumento que é possível mudar. E com o nível de desemprego, na Espanha, por exemplo, é mais de 50% da juventude desempregada. Olha, as taxas de desemprego são as menores da história documentada do Brasil. Então, o governo tem responsabilidade com a condução da política econômica, tem que ter prudência nesse cenário e tem que pensar uma estratégia que seja consistente. E em matéria fiscal, não adianta você dar passos voluntaristas, porque depois você não sustenta a trajetória a médio e longo prazo. E o Brasil, se está conseguindo responder, porque nós fomos prudentes. Queria falar um pouquinho da Rio+20, que foi tocado. Nós tivemos aqui 192 países. Todos os países da ONU vieram ao Rio de Janeiro. Tivemos manifestações da sociedade civil, 30 mil pessoas por dia na Cuba dos Povos, 20 mil pessoas visitando o PIRA, onde estava o nosso portal lá do MEC, nossa exposição, o Ministério da Ciência e Tecnologia. Tivemos manifestações das mais diferentes, sem nenhum incidente, mostrando a cultura democrática e a forma responsável que o Brasil organizou. E foi a maior participação da sociedade civil em todas as conferências da ONU. Tivemos 11 diálogos, que foi criação do governo brasileiro. Tivemos mais de 1.300 pessoas que votaram pela internet as nossas propostas. E conseguimos fazer um acordo, que é um alicerce, não é o teto, nem é o limite, é o mínimo que as nações abaixo da qual elas não poderão não fazer, entre todos os países, sendo que os países ricos não puseram um tostão para que os países da África, da América do Sul, da América Latina fizessem um acordo de compromisso voluntário na questão da sustentabilidade ambiental. Eu vi, inclusive, alguns chefes de Estado da Europa chegar aqui e falar: vamos criar a taxa Tobin para financiar o meio ambiente. E na semana seguinte, no G20, estavam defendendo a taxa Tobin, aquele imposto tipo CPMF e IOF, para financiar a crise dos bancos da Europa. Nós não fizemos nenhum tipo de demagogia e colocamos 6 milhões de dólares no PNUD e 10 milhões de dólares para socorrer as pequenas ilhas e os países mais pobres da África. Só o Brasil, a China e os Estados Unidos só esse segundo componente. Colocaram o recurso porque os países ricos não puseram um tostão para que os países pobres assumissem os compromissos que assumiram naquela conferência. O Brasil mostrou a liderança, a autoridade e o prestígio que teve e saiu bastante fortalecido naquele processo. Eu queria dizer, entrando agora no nosso tema, queria dizer para o senhor o seguinte: eu, quando entrei na universidade, na USP, fazia 2 anos que a USP tinha sido transferida para o que é a cidade universitária. Ela antes estava na Maria Antônia, foi transferida para a universidade. As instalações eram muito precárias. Geologia, veterinária, alguns cursos da USP ficaram em barracões de madeira durante pelo menos 10, 15 anos. No entanto, a USP já era uma grande universidade em termos de qualidade no ensino. Eu fui presidente do centro acadêmico, fundamos o primeiro DCE da USP, o DCE Alexandre Banucci, o senhor foi um companheiro na época da Caminhando, que na época era o PCdoB, que comigo propôs o nome na Assembleia Estudantil, Alexandre Banucci, que era um estudante da geologia que tinha sido assassinado no início de 2003 na USP, foi o Celso, que já morreu, que era um companheiro que depois foi metroviário. E fizemos ali a criação da UNE e começamos a trabalhar os encontros setoriais para reconstruir a UNE. Quando eu estava saindo do movimento estudantil, nós tivemos, por exemplo, o congresso em Belo Horizonte, que 1.000 estudantes foram presos. Tivemos em setembro de 77, eu já era professor da PUC nessa época, era presidente da Associação de Professores da PUC. Tivemos a invasão da polícia militar, bateu, queimou, arrebentou, porque a UNE estava tentando ser construída. Então vocês representam uma história muito longa. E uma história que muita gente pagou um preço muito caro. O presidente do DCE da USP, Ernestina Guimarães, foi assassinado na ditadura exatamente nesse período, no início dos anos 70, para lembrar de tantos.
Só na USP, 36 professores e estudantes foram assassinados ou desaparecidos ao longo da ditadura. Só na USP. Então, foi um processo muito difícil nós chegarmos aonde nós estamos. Então, eu destacaria ainda nessa conjuntura que vocês se manifestem fortemente em relação ao que está acontecendo no Paraguai. Porque e a minha geração viveu isso. Começa assim. Há uma tentativa agora na Bolívia, já tivemos uma tentativa na Bolívia, tivemos um golpe de Estado contra o Chávez na Venezuela, que ao contrário do que se diz, que pode ter todo tipo de crítica, mas venceu todas as eleições que disputou. Todas. E disputou mais eleição que qualquer outro chefe de Estado na América Latina. As divergências são próprias da vida pública, mas há que se reconhecer que disputou e venceu, como Lugo venceu as eleições. Você, num incidente que o presidente está cumprindo um mandato judicial, na sexta-feira passada, dia 16 de junho, sem apurar o que aconteceu, porque alguns PMs, a polícia lá, militar, alguns morreram, e alguns camponeses, mas sem apurar, identificar, denunciar, processar, você, num período de menos de 2 dias, você caça o presidente da República? Então, se a gente não reagir a esse tipo de coisa, a minha geração sabe o que representou historicamente a luta pela democracia. Então, acho muito importante destacar na conjuntura também a importância de vocês, movimento estudantil, continuarem sempre com essa bandeira muito forte. Em relação ao MEC, eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês olharem um pouco a história do MEC, com raras exceções, quase todos eles ministros foram líderes estudantis ou docentes. Eu, por exemplo, quando fundei a ANTES, fui o primeiro vice-presidente da ANTES, em 1980, o Paulo Renato, que foi o ministro aqui, era presidente da Unicamp. Se vocês forem olhando para trás, vocês vão ver, então, provavelmente alguém daqui, ou alguma liderança do movimento hoje, um dia vai estar sentado aqui no nosso lugar. E é bom que seja assim, que tenha participado das lutas, que tenha consciência, que tenha uma cultura democrática, vai passar aqui e vai ter que decidir o que eu tenho que decidir. Então, o que eu quero dizer para vocês? Sentado aqui no meu lugar. Vocês trazem uma pauta que é muito importante. Mas qual é o equilíbrio que nós temos que ter? Hoje, só 23% das crianças entre 0 e 3 anos estão na creche. Das crianças abaixo da linha da pobreza, só 14%. E por que é grave isso? Porque as habilidades não cognitivas, disciplina, estabilidade emocional, trabalho coletivo, você forma exatamente nesses primeiros anos de vida. As cognitivas, que é a lógica da abstração, você vai desenvolvendo ao longo da escola. Mas as não cognitivas você forma nesse momento. Então, uma criança que passou por uma creche e teve os estímulos pedagógicos, ela fala 12.000 palavras entre 7 e 8 anos de idade. A que não teve, fala 4.000. A que fala 12 vai ser alfabetizada. A que fala 4 vai ter dificuldade. Então, nós lançamos o programa Brasil Carinhoso e estamos construindo 5.500 creches. Estão pagando 50% a mais para as crianças que estão no cadastro do Bolsa Família, para colocar essas crianças na creche, senão elas não vão ter chance nenhuma de sentar onde vocês estão e estudar onde vocês estão estudando. Isso significa investimento, significa prioridade. Porque a desigualdade começa ali, onde elas nascem. E você só diminui através da educação. Começa na creche, começa na pré-escola. Nós temos 80% dos alunos em pré-escola, de 4, 5 anos, vamos chegar a 100% até 2016. Quando a gente entra no ensino fundamental, nós estamos fazendo mais educação. 30.000 escolas a mais esse ano. Por quê? Porque em vez de 4 horas de aula, eles vão ter 7 horas a aula. Discutindo direitos humanos, cidadania, português, matemática, ciência, enfim, complementando a formação. É um esforço muito grande do MEC. Pagar mais 3 horas a aula, alimentação, 3 refeições, docente, reestruturação das escolas, para poder melhorar a qualidade do ensino fundamental. Quando a gente chega no ensino médio, o que aconteceu? Metade dos alunos só hoje estão na idade séria adequada. A maioria dos alunos ou já saíram abandonar a escola, ou estão com defasagem na idade séria. Por quê? Onde está a desigualdade? Lá embaixo, na creche e na alfabetização. No Paraná e no Rio Grande do Sul, quem é do Sul aí levanta a mão. 5% das crianças não se alfabetizam até 8 anos de idade.
No Nordeste, quem é do Nordeste? 28% das crianças não se alfabetizam pelo Rio Grande do Norte. Alagoas, 35%. Maranhão, 34%. Pará, 32%. Quer dizer, uma entre cada 3 crianças não aprende a ler e escrever na escola. E não vão ter chance nenhuma no ensino fundamental, muito menos no ensino médio, vão abandonar a escola. E as desigualdades regionais estão ali, nessa questão. Então, quando você olha o Nordeste, tem 27% da população brasileira, mas só tem 13% do PIB brasileiro. Como é que você vai reduzir as assimetrias? Invertendo as prioridades. Então, o que foi o reúno? Nós estamos hoje, por exemplo, fazendo um esforço imenso no Pronatec. É verdade que nós temos um ou outro problema nos institutos federais, mas nós criamos em 8 anos mais institutos federais nesse país do que os últimos 100 anos que eles existiam. 100 anos. Nós estamos lutando agora para chegar até 2014 com 600 mil alunos nos institutos federais. E qual é o papel dos institutos federais mais importante no Brasil hoje? É o Pronatec, é fazer ensino técnico profissionalizante. Nós estamos com 1.200.000 trabalhadores, por exemplo, os pais do Bolsa Família, que precisam fazer um curso profissionalizante. E os jovens que não vão chegar onde vocês chegaram, que não vão ter o privilégio de sentar no banco da universidade, poder ter o ensino técnico profissionalizante para disputar alguma vaga no mercado de trabalho. Essa é a função prioritária dos institutos federais. E as reivindicações têm que ser vistas dentro do Brasil desigual que nós vivemos, das desigualdades que nós temos na sociedade. Por que eu disse tudo isso? Porque o MEC, há 8 anos atrás, só 20% da verba do MEC ia para o ensino médio fundamental, para a creche de educação infantil. Hoje é metade, metade. E vocês têm capacidade de mobilização, vocês têm força, os docentes param as universidades, têm espaço de meio de comunicação. Eu nunca vi uma criança de 3 anos conseguir fazer isso. Ou um pobre do ensino fundamental, com 7, 8 anos, chega aqui para dizer, ó, eu não aprendi a ler e escrever na escola, porque nunca deram prioridade para aquilo que deveria ser a nossa prioridade. Então, apesar das pressões, um dia vocês vão sentar aqui, a minha responsabilidade é diminuir as desigualdades regionais e sociais nesse país, e nós só vamos fazer isso com educação. Portanto, a nossa prioridade é creche, ensino fundamental, ensino médio, e nas universidades e nos institutos federais, é o reúne, sim. É uma visão simplista. Achar que a expansão comprometeu a qualidade, mesmo porque o que existia não foi prejudicado. Nunca foi prejudicado. Agora, que direito tem aqueles que questionam de dizer que 250 mil jovens que estão entrando por ano hoje na universidade não deveriam entrar? Que direito? Porque tem um certo esquerdismo que está sempre sonhando com o futuro para deixar a direita governar. E essa visão, eu faria um plebiscito. Vamos fazer um plebiscito para os alunos que entraram na expansão, se eles preferiam que a gente suspenda a expansão e conserte todos os problemas que nós temos, para só depois eles voltarem a estudar, ou eles querem continuar estudando, tirar o diploma, ir para o mercado e enfrentar as dificuldades que estão presentes. Vamos fazer essa disputa. E eu garanto para vocês que eles preferem continuar estudando. Como eu preferi quando entrei na USP em 73. E sei, a fé da USP não é o que é hoje. Era uma casa de bloco de concreto nem pintura tinha. Então, a educação, as condições de educação estão muito mais na relação professor-aluno, na qualidade dos professores, na estrutura didática, no tempo, na carga horária, do que provavelmente nas instalações físicas, que são importantes e têm que melhorar. Então, dito isso, eu concordo integralmente. O que nós fizemos? Só alguns dados. Nós tínhamos, até 2003, 45 universidades e 148 campos universitários. 114 cidades do Brasil. O que nós temos agora no final de 2014? Queremos ter 63 universidades, 231 campos e 272 municípios. Agora, qual foi o esforço de interiorização? Por que nós fomos para o interior do Nordeste, para o interior da região Norte ou da região Sudeste na região Sul? É muito mais fácil, Daniel, montar uma faculdade de medicina na cidade do Rio de Janeiro. Tem muito mais, a cidade tem mais médicos por habitante do que em Macaé.
E você abre concurso, o médico não quer ir para Macaé, porque ele está lá na universidade, mas ele tem um consultório, onde ele ganha muito mais que qualquer salário que a gente possa pagar. Agora, você olha, por exemplo, alguns estados do Brasil não tem uma vaga de medicina. Nenhum curso de medicina. Ainda hoje, no Brasil tem 1,8 médicos para cada 1.000 habitantes. Argentina e Uruguai, mais de 3. Alemanha, Portugal e Espanha, mais de 3,5. Cuba, mais de 6 médicos. É mais de 3 vezes mais do que nós temos. Cuba exporta 60 mil médicos para outros países. E não querem que a gente expanda. Não querem mais oferta de curso de medicina. Vai ter mais curso de medicina nesse país se eu estiver aqui. Nós estamos abrindo mais 1.600 vagas. Porque tem regiões do Brasil, mais de 2.000 municípios do país, que não tem um médico. Você pode ter o prefeito, não tem, é lógico que tem problema de distribuição de médicos. Mas falta médico e tem problema de distribuição de médicos. Porque os médicos estão aonde? Onde está o mercado. Onde estão, você conhece algum médico hoje, por exemplo, raramente você pode encontrar um médico que não está empregado e não ganha bem, porque faltam médicos. E o município não consegue pagar o salário que é necessário. Alguma especialidade, pediatra, por exemplo, obstetra, anestesia, está muito difícil você conseguir preencher esses planos. Então, nós precisamos aumentar a oferta de médicos. Para chegar a 2,5 médicos em 2020, nós precisaríamos abrir muito mais vagas do que nós estamos abrindo. O primeiro médico vamos formar daqui a 6 anos. Então, tem dificuldades? Alguns cursos tem. Nós reconhecemos que tem. Mas vocês imaginem fazer uma expansão de 250 mil vagas, mais do que dobrar a rede de institutos federais no período que nós fizemos, se era possível encontrar um tipo de dificuldade. Isso quer dizer que vocês não têm que reivindicar que tem a qualidade, vocês têm que reivindicar. E nós vamos reconhecer as deficiências. Por exemplo, quando você falou, ministro, no quadro de Guarulhos, abrir uma universidade no bairro dos Pimentas, que é a periferia da Grande São Paulo, não é uma tarefa simples. Não é fácil. Agora, veja os depoimentos dos professores e dos funcionários que estavam lá sobre o incidente que aconteceu. A tropa de choque não estava lá. Não é verdade. Jogaram paralelepípedo, quebraram, picharam, que são atitudes que eu realmente não sei o que nós vamos construir com essa dinâmica. Reivindicar, manifestar, paralisar, faz parte da luta social e faz parte da construção das reivindicações. Mas tem algumas questões que aquilo é patrimônio público, aquilo é dinheiro do povo. E do povo, que a maioria do povo não entra numa universidade federal. Nunca vai conseguir colocar um filho numa universidade federal porque não tem condições, desde a creche, ensino médio, e passar no vestibular e disputar na mesma condição. Esse país, infelizmente, o filho do faxineiro não tem o mesmo direito que o filho do reitor. E mudou muito, porque um presidente que nunca teve chance de foi Lula, começou a criar condições para que isso mudasse. 1 milhão de vagas do ProUni. E tem gente que é contra o ProUni. É muito fácil, sentadinho na universidade, que o povo paga de qualidade, falar, não, para que abrir vaga em ensino particular? E o que faz? Vai resolver isso como? Em que período? 1 milhão de vagas, nós vamos ampliar ainda mais o ProUni. Nós temos 211 mil vagas do FIES. 211 mil vagas do FIES este ano de novos contratos. E quem for ser médico do SUS, o professor universitário, não paga nada. E quem pagar vai ter 1 ano e meio de carência, 16 meses de prestação, com juros de 3,4% ao ano, sem correção monetária. Você vai pagar 40% do valor do custo. É uma bolsa parcial. E para quem for ser professor da rede pública e médico, vai ser a bolsa integral. Então nós estamos fazendo um esforço muito grande de inclusão social. Qual é o meu compromisso em relação às reivindicações de vocês? Primeiro, nós vamos fazer um programa, já estamos desenhando um programa de consolidação da expansão universitária. Nós vamos consolidar aquilo que a gente expandiu. Ou seja, dar qualidade àquilo que foi expandido. E acho que a UNE tem toda a razão de reivindicar essa questão. 2. Nesse programa, nós vamos dar prioridade à assistência estudantil. Alimentação, moradia. Temos que analisar a questão das bolsas, porque nós temos feito um esforço muito grande nessa área. Eu vou dar os dados para vocês. Né? E olhem tudo aquilo que eu falei antes em relação ao orçamento. Nós tínhamos, em 2008, 125 milhões de reais investidos no PNAD, no Programa Nacional de Assistência Estudantil. Esse ano nós estamos com 500 milhões. Nós tínhamos 198 bolsas de permanência. Hoje nós temos 1.078. Isso, hoje não, ano passado. Nós estamos expandindo as bolsas, os restaurantes,
à moradia e fazer um esforço muito grande, dentro de todas aquelas prioridades que eu disse para vocês. Dentro de todas aquelas prioridades. Inclusive o MEC agora, ele precisa fazer compras públicas para ajudar a economia a se recuperar, para não aprofundar a crise internacional do Brasil. Nós vamos comprar ônibus para transporte escolar, especialmente para as áreas rurais, mais mobiliário escolar, vamos fazer um esforço muito grande, mais construção de quadras, de creches, para a gente fazer uma política cívica e ajudar. Mas vocês têm um compromisso. Os ônibus amanhã você pode vir às 10 horas da manhã no Palácio Planalto, nós vamos aumentar substancialmente a compra de ônibus e de uma mobilidade escolar. Você está com o nome? Jorge, você está convidado para ir assistir, você vai ver, vai ficar impactado com o que nós vamos fazer. Amanhã cedo, 10 horas, está convidado. Agora. Não. Moradia do estudantil. Assim não vai avançar nada. Então, porque vocês vão reconhecer quem é do campo aqui. Alguém é do campo aqui? Todo mundo urbano. Mas nós temos 36% da população no campo. 11 mil escolas rurais não tem luz. Luz. 80% não tem internet. Não havia no Brasil até agora, nós estamos fazendo agora que eu estou na campo, sequer um currículo voltado para a população rural. Então nós vamos colocar ônibus, porque as crianças não têm como ir da sede para a escola, da escola para a sede. E o ônibus 4x4 nas áreas rurais é imprescindível. Nós temos 350 mil crianças que são deficientes, que são pobres e deficientes, que não vão para a escola hoje. Então os ônibus que nós estamos comprando é para buscar um a um em casa e levar para a escola. São 700 mil ônibus, que são deficientes e pobres e não tem como entrar na escola. Então as prioridades, vocês têm que entender o conjunto e não ter uma visão corporativista e simplificatória. Porque vocês são a elite política da juventude do Brasil. Vocês são as pessoas que têm mais informação. Vocês têm condições de fazer um debate político mais aprofundado. Isso não quer dizer que a reivindicação que vocês têm não seja importante, mas avaliem o Brasil que a gente vive, qual é o peso relativo dela em relação à demanda social da educação que nós temos no Brasil. Qual é a reivindicação? Qual é a decisão? O que a gente tem que estabelecer como prioridade? Então, estou dizendo para vocês, nós vamos fazer um plano de consolidação. A reivindicação, estou vendo aqui do Daniel, um monte de universidades se levantaram, quero parabenizar esse levantamento que vocês fizeram. Eu vou encaminhar para todos os reitores e pedir por um prazo de 10 dias, eles responderem uma por uma das reivindicações, dizendo o que é que está programado, quando vai ser feito, se está encaminhado, se não está encaminhado, quais são os problemas. E nós vamos criar uma comissão para acompanhar toda essa pauta que está aqui. Então vocês vão ser convidados para vir a cada 15, 20 dias, podia fazer uma comissão de 3 pessoas representando as entidades nacionais, para sentar com 3 reitores da Andifes e com a CESU, para avaliar os procedimentos e verificar o que é que está acontecendo em cada universidade. Eu não posso, como ministro da Educação, chegar para o reitor, que tem autonomia, e dizer assim, você vai fazer isso aqui. Não é assim. Quem decide a prioridade é a comunidade universitária, é o conselho universitário, é o reitor que foi eleito. O que eu posso é apoiar as iniciativas, acompanhar, fiscalizar o encaminhamento e avaliar a evolução desse programa. Então, nós vamos fazer isso, vocês estão convidados a participar. Nós vamos lançar esse programa de consolidação, vou encaminhar essas reivindicações que eu estou recebendo agora, para todos os reitores responderem no prazo de 15 dias. Daqui a 15 dias vocês estão convidados para vir aqui, até 15 dias, e vai mandando, a gente já vai sentando. Pode ser que eles mandem alguns antes, porque muita coisa a própria CESU já tem. Assim que eles responderem, vocês serão convidados no prazo máximo de 15 dias, a gente faz a avaliação universidade por universidade. Vou pedir que eles encaminhem para a UNE e para o DCE também as providências que estão tomando, para que cada entidade centralizada tenha as informações e a UNE possa ter as informações na hora de sentar na mesa e fazer a avaliação do que está sendo encaminhado, com o que vocês estão vivendo lá na ponta, porque nós nem sempre temos essa capitalidade que vocês têm, e nós faremos essa comissão de acompanhamento de todas as reivindicações que estão aqui. Todas. Agora, eu vou terminar como eu comecei. Um dia, um de vocês vai sentar aqui. Será seguramente uma liderança que tem sido assim na história do MEC. E vai ter que pensar que o Brasil que a gente quer. E o Brasil que a gente quer é um Brasil com mais distribuição de renda e com mais justiça. Portanto, aqueles que são contra a inclusão educacional,
ou acham que porque pobre está entrando na universidade vai comprometer a qualidade, a história vai cobrar caro, porque não é verdade. As pessoas não têm talento porque são ricos ou pobres, porque algumas têm oportunidade e outras não. Então, a nossa política vai ser continuar ampliando a inclusão social, com cota racial, com cota social. Estamos aprovando agora uma lei de 50% dos alunos da escola pública. A gritaria vai ser muito maior. Porque quando botar 50% dos alunos da escola pública entrar para a universidade, nós vamos ter ainda um debate muito mais intenso no Brasil, mas o Senado está terminando a votação e isso vai mudar também toda a lógica do ensino superior no Brasil. A meritocracia, mas a meritocracia que contempla os dois lados da balança, com cota racial, para a gente superar também em políticas afirmativas uma discriminação histórica. Então, essas políticas vão continuar avançando. Nós vamos trabalhar intensamente para aprimorar esses programas. Nós temos alguns programas novos que vocês têm que valorizar, como Ciência Sem Fronteira. Nós estamos aí esse ano com mais de 20 mil bolsas nas melhores universidades, um ano de bolsa de sanduíche. E pode, inclusive, fechamos ontem, essa semana, agora sexta-feira passada, com a China, 5 mil bolsas para a China, 250 bolsas, 5 mil vagas em 250 bolsas, e fechamos as principais países, melhores universidades do mundo, e já lançamos editais dos Estados Unidos, Alemanha, França, Itália, estamos fazendo agora aqui em Coreia, Holanda, Bélgica, segundo edital. E no caso das condições da assistência estudantil, ela vai ser prioridade no nosso programa de consolidação da expansão. Vocês estão convidados a monitorar junto da gente, quinzenalmente, mensalmente. A comissão depois definirá seu calendário de trabalho, mas eu garanto que no prazo de máximo 15 dias, vocês vão ter a resposta dos reitores e o MEC vai acompanhar e monitorar as indicações que vocês estão apresentando. Agora, quanto à nossa capacidade financeira, ela está dentro daquilo que foi estabelecido no orçamento. Algum acréscimo nós temos feito todos os anos em relação à assistência estudantil, mas pensem um pouco em tudo que eu disse, as imensas dificuldades que nós temos daqueles que não têm voz, nem vez, e não tiveram historicamente na política educacional. E agora, mesmo que eles não estejam aqui, eles serão prioridade na nossa decisão. Muito obrigado. Estudante de luta, qual é a sua missão? 10% do PIB para a educação. Estudante de luta, qual é a sua missão? 10% do PIB para a educação. Queria agradecer ao ministro pelo gesto, por receber essa passeata, esses estudantes das mais diversas universidades federais e também presentes estudantes de universidades particulares, que também colocam em pauta aqui a importância de regulamentar o ensino privado, como também já conseguimos discutir com o senhor em outros momentos, quando fomos recebidos assim que o ministro tomou posse. Mas também deixar aqui, claro, que nos próximos dias, os próximos 10 dias, os próximos 15 dias, os estudantes não pararão de estar mobilizados, de estar acompanhando, de estar pressionando para que a gente tenha resultado, para que as nossas reivindicações sejam atendidas. Os estudantes, a Unipresente, ao longo da sua história, dos seus 75 anos, lutando pela democracia do nosso país, pelo petróleo é nosso, derrubando a ditadura militar, continua na luta, nas ruas, e aqui mais uma vez, em diálogo, tranquilo, mas pressionando, com muita capacidade de diálogo, e entender que os estudantes brasileiros vão continuar na luta por resultado. Nós estamos aqui, inclusive, para entregar a nossa pauta de reivindicação, que foi construída por muitas mãos, por muitos estudantes que estão insatisfeitos com a realidade da educação brasileira, com a realidade da Universidade Federal, entendendo que o Brasil vive, sim, um novo momento de desenvolvimento, muito importante para o nosso país, mas que a educação tem que estar no centro desse desenvolvimento, e nós estamos aqui para reforçar isso e caminhar juntos em transformações profundas e estruturantes na nossa universidade e da sociedade brasileira.